Queridos irmãos e irmãs, hoje então, nesse 19º domingo do tempo comum, celebramos também o Dia dos Pais. E providencialmente a oração da missa de hoje nos lembra que, pela inspiração do Espírito Santo, nós ousamos chamar a Deus de Pai. Quem seríamos nós para chamar a Deus de nosso Pai? E, no entanto, é Deus que nos dá essa capacidade, foi Ele que nos adotou como seus filhos. E exatamente o nosso Pai, ou os nossos pais, são uma imagem dessa paternidade divina. São Paulo diz que toda paternidade vem de Deus, tem origem em Deus. Então hoje nós agradecemos a Deus por aquele que Deus escolheu para que através dele nós tivéssemos a vida. A vida é um dom de Deus e veio através de nossos pais, né? Por isso, queremos rezar especialmente pelos pais, por vocês pais que estão aqui, pela missão de cada um de vocês. Também rezar pelos pais dos que aqui se encontram e também por aqueles pais que já estão na casa do Pai, que já se encontraram com o Pai do céu para que Deus os acolha, os guarde. E as leituras de hoje, a mensagem que as leituras nos passam, com certeza é útil para todos nós e pode ser uma mensagem muito apropriada também para os pais. Partimos do Evangelho, cujo centro é a tempestade em alto mar. Porém, antes de falar da tempestade, existe um detalhe bonito, que Jesus diz aos discípulos, manda aos discípulos que atravessem para o outro lado do mar, ou do lago da Galileia, que era um lago tão grande que era chamado de mar. E esse lago tem uma característica que ele, de repente, meio que sem que se espere, se formam tempestades. E por isso, logo o Evangelho narra essa tempestade. Os discípulos vão em direção à tempestade. E quem foi que mandou os discípulos para a tempestade? Jesus. Jesus que os mandou atravessar o mar. E Jesus sabia que ali se formava a tempestade. Parece uma mensagem estranha, mas Deus faz isso. Deus não quer que nós soframos. Ele não quer nos colocar em situações perigosas, em situações ruins para nós. Mas Ele sabe que as situações da nossa vida nos levam a enfrentar muitas tempestades e que é na tempestade que a nossa fé vai se fortalecer. Uma pessoa que nunca passou por provação nenhuma, que a vida é tudo mil maravilhas, bem, primeiro eu nem sei se existe essa pessoa, mas uma pessoa que vivesse assim, ela pode ter fé, mas não podemos dizer que ela tem uma fé provada, uma fé calejada, uma fé com cicatrizes. Só quem enfrentou as borrascas, as tempestades, é que tem essa fé madura. E por isso Jesus encaminha os discípulos para a tempestade. Mas a tempestade não é o fim. Porém, enquanto eles se encaminham para a tempestade, o que é que Jesus faz? Sobe ao monte e permanece lá em oração. Ele nunca nos abandona. Nós estamos no meio da tempestade e Jesus pedindo ao Pai por nós. E pedindo ao Pai de uma forma muito serena. E aí nós vamos à primeira leitura, que nos ensina que Deus se manifesta em nossa vida, mas não se manifesta de formas extraordinárias. Se Deus quiser se manifestar de uma forma extraordinária, Ele pode fazer. Mas Ele não está obrigado a fazer isso para provar para nós que Ele é Deus. Deus manda que Elias suba a montanha, mais ou menos como aconteceu com Jesus, e uma voz fala com ele: fica na porta da caverna, onde ele estava refugiado, porque o Senhor vai passar. E aí vem o vendaval, vem o terremoto, o fogo, e cada fenômeno daquele que acontece provoca a atenção de Elias, que pensa: agora é o Senhor. E a voz fala com ele: Deus não está no furacão. Agora é o Senhor do terremoto. Deus não está no terremoto. Agora no fogo, com certeza que é Deus. Deus não está no fogo. E Elias tem que esperar. Depois que passam todos esses fenômenos que chamam a atenção, vem uma brisa suave, quase que imperceptível.
e foi então que Deus se manifestou. Às vezes, a gente pode pensar assim, talvez todos nós já tenhamos feito essa experiência. Parece que Deus não fala comigo. Parece que Deus não se manifesta em minha vida. Mas será que talvez Deus não esteja se manifestando só que como uma brisa suave? E quem está esperando um furacão não vai perceber uma brisa suave. Quem está preocupado com terremoto não vai perceber algo tão silencioso. Se falar para a gente assim, olha, tem uma igreja lá em Volta Redonda, em tal lugar estão acontecendo coisas extraordinárias. Semana que vem o santuário está vazio, vai todo mundo para lá. E eu também acho que eu vou. Porque nós gostamos do extraordinário. Ah, eu vou lá, eu quero saber o que está acontecendo. Deus vai falar. E aqui ele não fala, ali no sacrário ele não fala, na sua casa ele não fala, nas coisas que acontecem em sua vida, você acha que ele não fala? Mas ele fala na brisa suave. E para perceber a brisa suave, é preciso fazer como Jesus fez. Notaram? Jesus subiu para rezar. Aí diz São Mateus, veio a noite e ele continuava lá rezando. Desculpem de falar assim, não quero desanimar ninguém, mas não pense que também, se você parou um pouquinho, rezou um Pai Nosso, pronto, já falei com Deus, vou tocar o meu dia. Você não vai ouvir a Deus. Porque Deus fala muito baixinho. Você precisa, eu preciso, de tempo na presença de Deus para escutar a voz dele. Não é? É preciso dedicar esse tempo a Deus. Pais, vocês precisam dedicar tempo a Deus. Vocês precisam rezar pela família, pelos seus filhos. E a oração de um pai tem um grande poder diante de Deus. Você tem essa missão. A mãe reza, reza. A oração da mãe tem poder. A gente às vezes, meu Deus, vou arrumar confusão agora. Padre Gaspar nunca arruma polêmica, hoje eu vou arrumar. A gente sempre fala da oração da mãe, as mães que oram pelos filhos, ótimo. Mas o pai também tem essa missão. Não delegue essa função somente para a mãe. Reze você também. Uma vez eu vi uma reportagem sobre um lugar onde tinha o texto dos homens muito grande, e um homem falou assim, quando o homem se ajoelha, a terra treme. E é verdade, não é? Claro, quando todos nós rezamos, a terra treme, nós abalamos o coração de Deus. Então, rezar, reservar tempo para a oração, porque vai ser nesses momentos que Deus vai se manifestar. Não vai ter terremoto para ele se manifestar, não vai ser um furacão, mas você vai perceber. Você vai perceber. O dia que você fizer essa experiência, você vai perceber como que Deus te fala, como que Ele mostra as coisas e Ele fala sem dizer uma palavra. Na história de Nossa Senhora das Graças, existe uma grande conversão de Afonso de Ratisbona. Ele era judeu e um dia foi com um colega numa igreja lá em Roma, onde tinha um quadro, não era nem imagem, um quadro de Nossa Senhora das Graças. Ele tinha ganhado do amigo a medalha milagrosa, que ele carregava na carteira, embora não era católico. O amigo foi falar com o padre, quando o padre voltou, o Ratisbona estava transformado. Ele falou assim, eu quero ser católico, eu quero abraçar a fé. E o amigo perguntou, o que aconteceu? Ele apontou para o quadro e falou assim, ela me apareceu. Olha a frase dele, ela não disse nada, mas eu entendi tudo. Ela não disse nada, mas eu entendi tudo. A experiência da oração vai te levar a isso. Talvez você não vai ouvir Deus falando uma palavra, mas você vai entender o que Ele quer de você, qual é a sua missão. Pois bem, vamos para a tempestade, né? Enquanto Jesus está rezando, os discípulos estão lá enfrentando a tempestade. E quando é de madrugada, é que Jesus vai ao encontro deles. Parece que Jesus foi tarde, parece que Jesus demorou, mas o tempo de Deus não é o nosso. Os discípulos precisavam passar por aquele momento, mas Jesus sabia até quando que eles poderiam aguentar e quando seria a hora certa de agir. Ele vem ao encontro. O Evangelho repete várias vezes a mesma frase, caminhando sobre a água, caminhando sobre o mar. O mar era o que representava o perigo naquele momento. Jesus que caminha sobre o mar está dizendo para nós que tudo aquilo que nos causa medo, tudo aquilo que é perigo para nós, está
sob os pés dele. Ele pisa tudo isso, ele é senhor de tudo isso. Nós precisamos reconhecê-lo. E no meio daquela tempestade, os apóstolos que conviviam com Jesus, que estavam ao lado dele já há tanto tempo, não conseguem reconhecer que é Jesus. Os apóstolos, tem hora que tem umas coisas que a gente não entende. Eles conseguem imaginar que é uma assombração. Mais difícil, né? Aparecer uma assombração do que aparecer Jesus. Mas eles pensam que é um fantasma. E começam a gritar, é um fantasma. Além da tempestade, agora ainda tem um fantasma. E era quem? Era Jesus. Aquele que pisa o mar agitado. Aquele que faz do mar agitado o seu tapete, por onde ele caminha tranquilamente. Mas eles não conseguem reconhecer. Pedro, então, diz uma coisa que, por um lado, foi um desafio a Jesus. Ele fala para Jesus, então se é o Senhor, porque Jesus falou, calma, coragem, sou eu. E Pedro então fala, se é o Senhor, manda que eu vá caminhando até o Senhor. Por um lado foi um desafio, né? Mas por outro lado também foi um ato de fé. Porque no fundo Pedro pensou, se é Jesus mesmo, eu caminho sobre a água. Do mesmo jeito que ele está caminhando. E Jesus fala para Pedro, vem, sai da barca. E é principalmente essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Muitas vezes a gente pensa na barca que está enfrentando a tempestade, que é a nossa vida com os perigos, e é verdade. Mas também nós podemos ver na barca o local mais seguro. Onde que Pedro estava mais protegido? Na barca ou fora dela? Claro que dentro da barca. Apesar das ondas, ali estava protegido. E Jesus fala com Pedro, sai da barca e venha caminhando até onde eu estou. Às vezes, a gente pede muito a Deus que venha até nós, né? Que Ele venha resolver o problema, né? E tem hora que Deus fala com a gente isso, venha você até mim. Saia da barca. Qual que é a nossa barca hoje, né? A barca é aquilo que nos dá conforto, é a nossa comodidade, é a nossa rotina, é aquilo que eu estou acostumado a fazer. De repente, Deus me fala, não disse nada, mas eu entendo tudo. Deus me convida, saia da barca, deixe isso, tome uma decisão. Mas aí vem a insegurança, vem o medo, vem aquele receio de deixar a minha zona de conforto. Aí é a hora da gente fazer esse ato de fé em Jesus como Pedro fez. E Pedro foi. Foi caminhando, olhando para Jesus e pisando o mar. Do mesmo jeito que Jesus caminhou, agora Pedro caminha. Só que no meio do caminho, o olhar de Pedro se desvia. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou sobre o mar. Mas chega uma hora que Pedro começa a sentir o vento batendo nele, né? Certamente levando as roupas dele para todo lado. Ele sente o mar balançando sobre os seus pés e começa a olhar para o mar, começa a observar o vento. E é nessa hora que Pedro afunda. Mas quando ele saiu da barca, não havia vento? Havia. O mar já estava agitado? Estava. Só que Pedro não tinha parado o olhar nisso. Ele estava olhando para Jesus. E enquanto ele olhava para Jesus, o mar não o assustava. O vento não lhe amedrontava. Que lição para nós, não é? Olhar para Jesus. Às vezes, não tem como a gente não olhar para os nossos problemas. Mas não olhe demais. Não aumente o tamanho dos seus problemas, daquelas coisas que lhe causam medo, que lhe trazem insegurança. Olhe para Jesus. Olhando para Ele, vai ser um pouco mais fácil ou um pouco menos difícil enfrentar essas tempestades. Se a gente olhar para baixo, né? É igual a pessoa que anda em cima da corda. Não pode olhar para baixo, não. Tem que olhar para frente, para manter o equilíbrio. Assim também, tem que olhar para Jesus, ter os olhos fitos nele. Ele vai nos guiar. Mas o bonito é que Pedro, que desafiou Jesus e que agora sentiu medo, Pedro pode ter muito defeito, e tem. São Pedro, desculpa, tem muitos defeitos, mas uma qualidade Pedro tem. Ele era um homem sincero. Às vezes falava demais, mas falava aquilo que estava no coração. Ele não fingia. Por isso que com a mesma rapidez com que ele pediu a Jesus para caminhar sobre as águas, com a mesma rapidez com que ele afunda, agora ele clama por Jesus. Quando ele percebe que ele está afundando,
ele grita para Jesus: Senhor, salva-me! 3 palavras, uma oração perfeita. Para rezar bem, não é preciso também dizer muitas palavras. Vai depender muito da nossa fé. Pedro, com 3 palavras, fez uma oração perfeita. Senhor, salva-me! Eu estou afundando. E na mesma hora, Pedro vê diante dele, Jesus estava longe, mas agora já está ali. Jesus estende a mão para Pedro. Que cena linda, que gesto bonito. Jesus estende a mão e segura Pedro. Interessante que Jesus está sobre as águas e segura Pedro. Jesus primeiro segura, não fala nada. Primeiro ele salva. Depois que ele segura a mão de Pedro, aí vem o sermão. Mas no segundo momento, primeiro ele salva, primeiro ele estende a mão, ele segura Pedro e fala para ele: homem de fé mesquinha, homem de fé apoucada, por que que você duvidou? E São Pedro não respondeu nada. Ele ia falar o quê? Ah, Senhor, o mar estava agitado, enquanto você olhava para mim, você não estava afundando. Ah, Senhor, eu parei de olhar para o Senhor. Está aí o motivo. Por que duvidaste? Mas Jesus estende a mão e salva Pedro. Entram no barco, e é o final do evangelho. O vento se acalma, todos os que estão no barco se prostram diante de Jesus e dizem para ele: na verdade, tu és o Filho de Deus. Lá no meio da tempestade, eles falaram que era o quê? Fantasma. Agora, o que é que eles dizem? Tu és o Filho de Deus. Se não fosse a tempestade, os discípulos não teriam feito a experiência de quem é Jesus. Se não fosse o gesto de Jesus com Pedro, talvez também não teriam dito o que eles disseram. Deus não quer a tempestade pela tempestade, mas Ele sabe que esses momentos nos amadurecem, fortalecem a nossa fé. Que nós tenhamos então essa confiança de Pedro, de olhar para Jesus. E nos momentos em que nós não damos conta, em que a nossa fé vacila, porque há momentos que a fé vacila, façamos também como Pedro: Senhor, salva-me. E tenhamos a certeza que Jesus sempre vai estender a mão para nos socorrer. E que nós tenhamos também a fé dos discípulos para reconhecer em Jesus o Filho de Deus, aquele que caminha sobre a tempestade, aquele que pede por nós no alto do monte, e aquele, quando a gente falha, vem ao nosso encontro, estende a mão e não permite que nós naufraguemos. Amém.